livro de Gênesis. Capítulo 28. Isaque chamou Jacó, o abençoou e lhe deu essa ordem: não se queire com mulher cananeia. Vá até Padã-Arã, a casa de Batuel, seu avô materno, e escolha uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, seu tio materno. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e torne você fecundo e o multiplique, a fim de que você se torne uma assembléia de povos. Que ele conceda a você e à sua descendência a bênção de Abraão, a fim de que você possua a terra onde está vivendo e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu de Jacó, e este partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho do arameu Batuel, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha mandado a Padã-Arã, para lá buscar uma esposa, e que o tinha abençoado, dando essa ordem: não se case com uma cananeia. E Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe, e partiu para Padã-Arã. Esaú soube que as cananeias eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi, então, à casa de Ismael e tomou como esposa, além das que possuía, Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. A essência da religião, Jacó deixou Bersabeia e partiu para Harã. Chegou a certo lugar e resolveu passar a noite aí, porque o sol já se havia posto. Jacó pegou uma pedra do lugar, colocou-a sob a cabeça, e dormiu. Teve então um sonho: uma escada se erguia da terra e chegava até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Javé estava de pé, no alto da escada, e disse a Jacó: eu sou o Javé, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você e à sua descendência. Sua descendência se tornará numerosa como a poeira do chão, e você ocupará o oriente e o ocidente, o norte e o sul. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e o protegerei em qualquer lugar aonde você for. Depois eu o farei voltar a esta terra, pois nunca o abandonarei, até cumprir o que prometi. Ao despertar, Jacó disse: de fato, Javé está nesse lugar e eu não sabia disso. Ficou com medo, e disse: este lugar é terrível. Não é nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Levantou-se de madrugada, pegou a pedra que lhe havia servido de travesseiro, ergueu-a como estrela e derramou óleo por cima. E chamou esse lugar de Betel. Mas antes, a cidade se chamava Luza. Jacó fez, então, este voto: se Deus estiver comigo e me proteger no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Javé será o meu Deus. Esta pedra que ergui como estela será uma casa de Deus, e eu te darei a 10ª parte de tudo que me deres. Capítulo 29. Raquel e Lia. Jacó continuou viagem e foi para a terra dos orientais. Em certo campo, viu um poço e, deitados perto dele, 3 rebanhos de ovelhas, pois os rebanhos costumavam beber nesse poço. A pedra que tapava o poço era grande, de modo que só quando se reuniam aí todos os rebanhos é que os pastores tiravam a pedra da boca do poço, davam de beber aos rebanhos e tornavam a tapar o poço, colocando a pedra no lugar. Jacó perguntou aos pastores: irmãos, de onde são vocês? Eles responderam: nós somos de Harã.
Jacó perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Nacor? Eles responderam: Conhecemos. Jacó perguntou: Como é que ele vai? Eles responderam: Ele está bem. Veja, Raquel, filha dele, está chegando com o rebanho. Jacó disse: Ainda é pleno dia e não é hora de recolher o rebanho, porque vocês não dão de beber para as ovelhas e as deixam pastar. Eles responderam: Não podemos fazer isso antes que se reúnam todos os rebanhos. Só então é que tiramos a pedra, destampamos o poço e damos de beber para as ovelhas. Jacó ainda estava conversando com eles, quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois ela era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, tirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois começou a chorar. Então contou a Raquel que ele era parente do pai dela e filho de Rebeca. Ao saber que se tratava de seu sobrinho Jacó, Labão correu ao encontro dele, o abraçou, o cobriu de beijos e o levou para sua casa. Então Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. E Labão lhe disse: É claro que você é da minha carne e do meu sangue. E Jacó ficou um mês com ele. Labão disse a Jacó: O fato de ser parente meu não é motivo para que você me sirva de graça. Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, porém, Raquel tinha um belo porte e um lindo rosto. E Jacó amou Raquel. Então Jacó disse a Labão: Eu o servirei durante 7 anos em troca de sua filha mais nova, Raquel. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro qualquer. Fique comigo. Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estava tão apaixonado que os anos lhe pareceram dias. Depois Jacó disse a Labão: Terminou o prazo, me dê minha mulher, para que eu viva com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar, e lhes ofereceu um banquete. À noite, pegou sua filha Lia, e a levou para Jacó. E Jacó dormiu com ela. Labão deu sua serva Zelfa como serva para sua filha Lia. Na manhã seguinte, Jacó descobriu que era Lia, e disse a Labão: O que você fez comigo? Não foi por Raquel que eu o servi? Porque você me enganou. Labão respondeu: Em nossa região não é costume que a mais nova se queire antes da mais velha. Termine esta semana de núpcias, e eu lhe darei também a outra em troca do serviço que você me fará durante outros 7 anos. Jacó aceitou. Terminou a semana de núpcias, e Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. Labão deu sua serva Bala como serva para sua filha Raquel. Jacó uniu-se a Raquel, e amou a Raquel mais do que a Lia. E serviu na casa do seu tio outros 7 anos. Raízes do povo de Israel, vendo que Lia era desprezada, Javé tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho e deu a ele o nome de Ruben, pois dizia: Javé olhou para minha aflição e agora meu marido me amará. Tornou a conceber e deu à luz um filho, e disse: Javé ouviu que eu não era amada e me deu este outro. E ela chamou Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Desta vez meu marido se sentirá ligado a mim, porque lhe dei 3 filhos.
E ela o chamou Levi. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, desta vez dou graças a Javé. E, por isso, ela o chamou Judá. Depois parou de ter filhos. Capítulo 30. Vendo que não dava filho a Jacó, Raquel ficou com inveja de sua irmã e disse a Jacó, ou você me dá filhos ou eu morro. Jacó ficou irritado com Raquel, e disse, por acaso eu sou o Deus para lhe negar a maternidade? Raquel respondeu, aqui está minha serva Bala. Una-se a ela, para que ela dê a luz sobre os meus joelhos. Assim terei filhos por meio dela. Então Raquel lhe deu sua serva Bala como mulher, e Jacó uniu-se a Bala. Bala concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse, Deus me fez justiça. Ouviu minha voz e me deu um filho. Por isso, o chamou Da. Bala, a serva de Raquel, concebeu outra vez e gerou um segundo filho para Jacó. Raquel disse, Deus me fez competir com minha irmã, e eu venci. E ela chamou Neftali. Lia, vendo que não tinha mais filhos, tomou sua serva Zelfa, e a deu por esposa a Jacó. Zelfa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse, que sorte! E ela o chamou Gade. Zelfa, a serva de Lia, gerou um segundo filho para Jacó. Lia disse, que felicidade! As mulheres me felicitarão. E o chamou Azer. Um dia, durante a ceifa do trigo, Ruben saiu para o campo, encontrou mandrágoras, e as levou para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Lia lhe respondeu, você acha pouco ter tirado meu marido? Agora quer também as da mandrágoras do meu filho. Raquel respondeu, pois bem, que ele durma esta noite com você, em troca das da mandrágoras do seu filho. Quando, de tarde, Jacó voltou do campo, Lia foi ao seu encontro e lhe disse, você vai dormir comigo, pois com as mandrágoras do meu filho comprei o direito de dormir com você. E Jacó dormiu com Lia nessa noite. Deus ouviu Lia, ela concebeu e gerou um quinto filho para Jacó. E Lia disse, Deus pagou o meu salário, por ter dado minha serva ao meu marido. E o chamou Isacar. Lia concebeu mais uma vez e gerou um sexto filho para Jacó. E Lia disse, Deus me fez um grande presente. Agora dominarei meu marido, pois lhe dei 6 filhos. E o chamou Zabulon. Em seguida, Lia deu à luz uma filha, e a chamou Dina. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus a ouviu e a tornou fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. E disse, Deus retirou minha vergonha. Ela o chamou José, dizendo, que Javé me dê mais um. O direito dos explorados. Quando Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixe-me partir para nosso lugar e nosso país. Dê minhas mulheres, pelas quais eu servi a você, e meus filhos, que eu irei embora, pois você sabe o quanto eu o servi. Labão lhe disse, que pena. Fiquei sabendo por um oráculo que Javé me abençoou por causa de você. E acrescentou, diga agora o salário que você quer, e eu pagarei. Jacó respondeu, você sabe quanto eu o servi e como os seus bens se multiplicaram comigo. O pouco que você possuía antes de mim, cresceu imensamente, porque Javé abençoou você por minha causa. Agora,
já é tempo de eu fazer alguma coisa por minha família. Labão perguntou: quanto lhe devo pagar? Jacó respondeu: não precisa me pagar nada. Faça apenas o seguinte: voltarei a pastorear e guardar o seu rebanho. Hoje vou passar pelo meio do seu rebanho. Separe todo animal preto entre os cordeiros e o que é malhado ou pintado entre as cabras. Esse vai ser o meu salário, e minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando chegar o momento de você me pagar. Tudo que não for pintado ou malhado entre as cabras ou preto entre os cordeiros, é porque eu os roubei. Labão disse: está bem, seja como você propõe. Nesse dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras malhadas ou com manchas brancas, e todos os cordeiros pretos. Labão os entregou a seus filhos, e os mandou levar a 3 dias de caminhada de onde Jacó estava. Enquanto isso, Jacó ficou apacentando o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a parte branca das varas. Em seguida, colocou as varas assim descascadas nos bebedouros diante do rebanho, onde as ovelhas costumavam beber água, para que os machos cobrissem as fêmeas quando fossem beber água. Os animais se acasalavam diante das varas e pariam crias listradas, pintadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados e de tudo que era preto no rebanho de Labão. Deste modo, ele separou seus rebanhos e não os colocou junto com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que os animais robustos se acasalavam, Jacó colocava as varas nos bebedouros diante dos animais, para que eles se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, Jacó não colocava as varas, de modo que ficava com Labão o que era fraco e o que era robusto ficava para Jacó. Desse modo, Jacó se enriqueceu muitíssimo, tinha muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Capítulo 31. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó pegou tudo que pertencia ao nosso pai, e foi às custas de nosso pai que se enriqueceu. Jacó observou o rosto de Labão e percebeu que ele já não o tratava como antes. Javé disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, para a sua pátria, e eu estarei com você. Jacó chamou então Raquel e Lia para que fossem ao campo onde ele estava com o rebanho. E lhes disse: observei o rosto do pai de vocês, que já não me trata como antes. Mas o Deus de meu pai está comigo. Vocês sabem que servi o pai de vocês com todas as minhas forças. Mas o pai de vocês me enganou, mudando 10 vezes o meu salário. Deus, porém, não permitiu que ele me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: o que for pintado, será o seu salário, aí todos os animais davam crias pintadas. E cada vez que me dizia: o que for listrado será o seu salário, então todos os animais davam crias listradas. E assim Deus tirou dele o rebanho e o deu a mim. Aconteceu que, ao chegar o tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi em sonho que todos os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou pintados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: aqui estou. O anjo disse: levante os olhos e veja.
todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou pintados. Eu vi o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você ungiu uma estrela e me fez um voto. Agora levante-se, saia desta terra e volte para a sua pátria. Raquel e Lia disseram a Jacó: nós teríamos direito a um dote e uma herança na casa de nosso pai. No entanto, ele nos trata como estrangeiras, porque nos vendeu e, ainda por cima, acabou com nosso dinheiro. Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nós o Pai pertence a nós e a nossos filhos. Portanto, faça agora tudo o que Deus disse a você. Então Jacó se levantou, fez seus filhos e mulheres montarem sobre os camelos e, guiando todo o rebanho e todos os bens que tinha adquirido em Padã Arã, partiu para a casa do seu pai Isaque, na terra de Canaã. Enquanto Labão foi tosquear o rebanho, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacó, disfarçando na frente de Labão, o arameu, fugiu sem que ele suspeitasse. Fugiu levando tudo que possuía. Atravessou o rio e foi para a região montanhosa de Galade. Defender os direitos adquiridos. 3 dias depois, informaram a Labão que Jacó havia fugido. Labão tomou consigo seus irmãos e, perseguindo Jacó durante 7 dias, alcançou-o na região montanhosa de Galade. Deus visitou Labão, o arameu, numa visão noturna, e lhe disse: cuidado com o que você vai dizer a Jacó. Labão alcançou Jacó, que tinha armado a tenda na região montanhosa, e armou sua tenda na região montanhosa de Galade. Labão disse a Jacó: o que você fez? Porque me enganou, levando embora minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Porque fugiu às escondidas, sem me dizer nada. Eu teria despedido você com festas, cantos, tambores e liras. Você sequer me deixou beijar minhas filhas e netos. Você foi muito insensato. Eu poderia causar-lhe dano, mas o Deus de seu pai, na noite passada, me falou: cuidado com o que você vai dizer a Jacó. E se você partiu porque sentiu saudades da casa paterna, porque roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: fiquei com medo, pensando que você iria tirar suas filhas de mim. Mas aquele com quem você encontrar seus deuses não ficará vivo. Diante de minha gente, se você descobrir algo que lhe pertence, pegue-o. De fato, Jacó não sabia que era Raquel quem os havia roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois, na tenda de Lia, e por fim na tenda das 2 servas, e nada encontrou. Enquanto saía da tenda de Lia para entrar na de Raquel, Raquel pegou os ídolos domésticos, colocou-os na sela do camelo e sentou-se em cima. Labão revirou toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: que meu senhor não fique bravo porque eu não me levanto em sua presença, é que me veio o incômodo das mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos. Jacó ficou furioso e começou a discutir com Labão: que crime cometi e qual é a minha falta para você me perseguir? Você revirou todas as minhas coisas, encontrou, por acaso, alguma coisa sua? Coloca aqui, diante de minha gente e sua gente, e que ele julgue entre nós 2. Veja bem. Estou há 20 anos com você,
suas ovelhas e cabras não abortaram e eu não comi os cordeiros do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais despedaçados, mas eu os compensava com os meus. Você me pedia contas do que era roubado de dia e de noite. De dia, eu era devorado pelo calor, e de noite pelo frio, e não conseguia pegar no sono. Já estou há 20 anos em sua casa. Servi a você 14 anos por suas 2 filhas, 6 anos por seu rebanho, e 10 vezes você mudou o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o terrível Deus de Isaque, não estivesse comigo, você me teria mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu minha aflição e minha fadiga, e na noite passada me fez justiça. Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas, essas crianças são minhas, o rebanho é meu e tudo que você vê pertence a mim. Que posso fazer hoje por essas minhas filhas e pelos netos que elas deram à luz? Vamos fazer uma aliança entre mim e você, que sirva de garantia para nós dois. Então Jacó pegou uma pedra, e a ergueu como estela. E Jacó disse à sua gente: ajuntem pedras. Eles pegaram pedras e com elas fizeram um monte, e junto a ele tomaram refeição. Labão chamou o monte de Jegar-Saduta, e Jacó chamou-o de Galede. Labão disse: que este monte de pedras seja um testemunho entre nós. Por isso, o chamou Galede e Masfa, pois disse: Javé nos vigiará nos dois quando nos separarmos. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outras mulheres além delas, ainda que ninguém veja isso, Deus será nossa testemunha. Labão disse a Jacó: olhe este monte e estela aqui, levantei entre nós, dois. Este monte e estela vão testemunhar que não devo passar deste monte e estela para o seu lado, e que você não deve passar deste monte e desta estela para o meu lado, em atitude hostil. Que o Deus de Abraão e o Deus de Nacor sejam nossos juízes. E Jacó jurou pelo Deus terrível de seu pai Isaque. Em seguida, Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou sua gente para a refeição. Comeram e passaram a noite sobre a montanha. Capítulo 32. Labão levantou-se de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Jacó continuou o seu caminho e se encontrou com anjos de Deus. Ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso, deu a esse lugar o nome de Marinai. Peso de uma culpa antiga, Jacó enviou na frente mensageiros a seu irmão Esaú, no país de Seir, no campo de Edom. Deu esta ordem a eles: vocês falarão deste modo ao meu senhor Esaú: assim fala seu servo Jacó, vivi com Labão e estive com ele até agora. Adquire bois e jumentos, ovelhas, servos e servas. Envio esta mensagem ao meu senhor para alcançar o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até seu irmão Esaú e ele próprio vem vindo ao encontro de você com 400 homens. Jacó ficou cheio de medo e angústia. Então dividiu em 2 grupos os homens que estavam com ele, e também as ovelhas e bois, calculando: se Esaú atacar um dos acampamentos, o outro poderá se salvar. Jacó rezou: Javé, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, tu me ordenaste: volte à sua terra e à sua pátria, e eu serei bom com você.
eu não mereço os favores nem a bondade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um bastão, agora possuo 2 caravanas. Livra-me da mão do meu irmão Esaú, pois tenho medo que ele venha e mate as mães com os filhos. Tu me disseste, eu lhe darei bens e tornarei sua descendência tão numerosa como a areia do mar, que não se pode contar. E Jacó passou a noite nesse lugar. De tudo que possuía, Jacó separou um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 cordeiros, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os entregou a seus servos em rebanhos separados, e disse a eles: vão na minha frente, e deixem espaço entre os rebanhos. E deu essa ordem ao primeiro: quando meu irmão Esaú encontrar e lhe perguntar, de quem você é, e para onde vai? De quem é tudo isso que você está levando? Então você responderá: é do seu servo Jacó. É um presente que ele envia para o meu senhor Esaú, e ele próprio chegará depois de nós. Jacó deu a mesma ordem ao segundo e ao terceiro e a todos os que acompanhavam os rebanhos: quando vocês encontrarem Esaú, digam tudo isso. E acrescentem: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Pois Jacó pensava: vou acalmar meu irmão, com os presentes que vão antes de mim. Depois eu me apresentarei a ele. Talvez assim ele me receba bem. Os presentes foram na frente, e Jacó ficou essa noite no acampamento. Luta com Deus. Nessa noite, Jacó se levantou, pegou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e atravessou o val do Jaboquei. Jacó os pegou e os fez atravessar a torrente, com tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Um homem lutou com Jacó até o despertar da aurora. Vendo que não conseguia dominá-lo, o homem tocou a coxa dele, de modo que o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Então o homem disse: solte-me, pois a aurora está chegando. Jacó respondeu: não o soltarei, enquanto você não me abençoar. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. O homem continuou: você já não se chamará Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e você venceu. Jacó lhe perguntou: diga-me seu nome. Mas ele respondeu: porque você quer saber o meu nome. E aí mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: eu vi Deus face a face e continuei vivo. Ao nascer do sol, Jacó atravessou o Fanuel, e marcava por causa da coxa. Por isso, até hoje os israelitas não comem o nervo ciático, que está na articulação da coxa. É porque aquele homem feriu Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Capítulo 33. Lição de fraternidade. Erguendo os olhos, Jacó viu que Esaú estava chegando com os 400 homens. Dividiu, então, as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, na frente. Colocou as servas com seus filhos, mais atrás Lia com seus filhos e, por último, Raquel com José. Então ele foi na frente de todos e prostrou-se por terra 7 vezes antes de chegar até seu irmão. Esaú, porém, correu ao seu encontro, o abraçou e beijou e o apertou junto ao peito. E ambos começaram a chorar. Esaú, erguendo os olhos,
viu as mulheres e as crianças. E perguntou: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos com que Deus presenteou o seu servo. As servas se aproximaram com os filhos, e se prostraram. Lia também se aproximou com os filhos e se prostraram. Finalmente, aproximou-se Raquel com José, e se prostraram. Esaú perguntou: que significam todos esses rebanhos que eu vim encontrando pelo caminho? Jacó respondeu: é para alcançar as graças do meu senhor. Esaú replicou: caro irmão, eu tenho o suficiente. Fique com o que é seu. Jacó insistiu: de modo algum. Se alcancei o seu favor, aceite estes presentes de minha mão, pois vim à sua presença como se eu fosse a presença de Deus, e você me acolheu bem. Aceite, portanto, o presente que lhe ofereço, pois Deus me favoreceu, e eu tenho tudo o que preciso. Como Jacó insistisse, Esaú aceitou. Depois, Esaú disse: vamos continuar a viagem. Eu irei com você. Mas Jacó lhe respondeu: meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Bastaria um dia de marcha forçada e todo o rebanho morreria. Que meu senhor vá na frente de seu servo. Eu irei devagar, ao passo das crianças e do rebanho que vai na minha frente. Alcançarei o meu senhor em Seir. Então Esaú disse: deixarei com você alguns de meus homens como escolta. Mas Jacó recusou: para que isso, se alcancei o favor de meu senhor. Nesse dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, onde construiu uma casa e currais para o rebanho. É por isso que se deu ao lugar o nome de Sucote. Jacó chegou, são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, quando voltou de Padã Arão, e acampou diante da cidade. O terreno, onde ergueu sua tenda, ele o comprou dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 moedas de prata. Aí levantou um altar, que denominou El, o Deus de Israel. Capítulo 34. Dina e Siquém. Dina, filha de Lia e Jacó, saiu para ver as mulheres do país. Siquém, o filho de Eveu Emor, príncipe do país, tendo-a visto, tomou-a, dormiu com ela e a violentou. Contudo, sentiu-se atraído por Dina, filha de Jacó, apaixonou-se por ela e procurou cativá-la. Então, Siquém falou a seu pai Emor: consiga-me essa jovem para ser minha mulher. Jacó soube que Siquém tinha desonrado sua filha Dina. Mas, como seus filhos estavam no campo com o rebanho, esperou em silêncio até que eles voltassem. Emor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam da notícia, ficaram indignados e furiosos, pois era uma infâmia em Israel que Siquém tivesse dormido com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Emor falou com eles: meu filho Siquém se apaixonou pela filha de vocês. Peço que vocês a deem para ele, como esposa, assim nos tornaremos parentes. Vocês nos darão suas filhas e tomarão as nossas para vocês, e viverão conosco. A terra está à disposição de vocês. Podem morar nela, fazer comércio e adquirir propriedades. Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: façam-me esse favor, e eu lhes darei o que vocês me pedirem. Vocês podem colocar um preço alto pela noiva, eu pagarei o que vocês me pedirem,
contanto que a deem para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam a Siquém e a seu pai Emor com falsidade, porque sua irmã Dina tinha sido desonrada. Não podemos fazer o que pedem, dando nossa irmã para um homem que não é circuncidado, pois isso é uma desonra para nós. Só vamos concedê-la com uma condição: vocês devem se tornar como nós e circuncidar todos os homens. Então daremos a vocês nossas filhas e tomaremos as filhas de vocês para nós. Viveremos com vocês e seremos um só povo. Mas se vocês não aceitarem a circuncisão, vamos tomar nossa filha e partir. As palavras deles agradaram a Emor e a Siquém, filho de Emor. O jovem não tardou em fazer isso, pois queria a filha de Jacó, e era o mais considerado de toda a família. Então, Emor e seu filho, Siquém, foram ao conselho da cidade e falaram a toda a população: essa gente é de paz, que eles habitem a nossa terra entre nós, e nela façam comércio, pois a terra é espaçosa. Tomaremos as filhas deles como mulheres e daremos as nossas filhas a eles. Mas eles colocaram uma condição para viver entre nós e formar um só povo: que todos os homens sejam circuncidados como eles. Seus rebanhos, seus bens e animais serão nossos. Aceitemos, e eles viverão entre nós. Os membros do conselho aceitaram a proposta de Emor e de seu filho Siquém, e circuncidaram todos os homens que tinham idade para frequentar o conselho. No terceiro dia, quando os homens estavam convalescendo, Simeão e Levi, filhos de Jacó, irmãos de Dina, tomaram cada um a sua espada, entraram sem oposição na cidade e mataram todos os homens. Passaram a fio de espada Emor e seu filho Siquém, tomaram Dina da casa de Siquém, e partiram. Os filhos de Jacó atacaram os feridos e pilharam a cidade, porque haviam desonrado sua irmã. E deles pegaram as ovelhas, bois e jumentos, tudo o que havia na cidade e no campo. Roubaram-lhes todos os bens, todas as crianças, e pilharam o que havia nas casas. Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me arruinaram, tornando-me odioso para os cananeus e ferezeus que habitam o país. Somos poucos, se eles se reunirem e nos atacarem, me matarão e acabarão comigo e com minha família. Mas eles responderam: por acaso nossa irmã pode ser tratada como uma prostituta?